A paz do Senhor, igreja. Eu sou o André e estou aqui para apresentar o terceiro episódio de A Trajetória. Já são 4 anos contando muitos testemunhos que têm nos edificado. Eu estou do lado da minha excelentíssima noiva, ungida e poderosa, graças a Deus, para poder apresentar os convidados. Obrigada, meu bem. Você é demais, cara. É um grande prazer estar nesse terceiro episódio, mas também fico triste porque está chegando ao fim da nossa temporada. Mas com certeza eu creio que vocês foram edificados com os 2 primeiros episódios. E hoje não será diferente porque nós estamos com uma família muito abençoada. Nós estamos com a Débora, que ministra o louvor. E nós estamos com o Vinícius também, que ele toca guitarra no louvor. Boa noite. E a Lívia, poderosa chefinha. E nós temos a pequenina, que está ali focada. Salve! Loucas. E hoje eu gostaria de perguntar para vocês aquela pergunta tradicional, né? Como que vocês se conheceram? Como que foi o passo até vocês namorarem, se casarem? Bom, eu vou começar porque Do começo, né? a gente se conhecer partiu da minha mãe. Então, Meu Deus, a sogra já ajudando. Foi. Foi um casamento forçado. Nossa, Foi arranjado, foi um casamento arranjado. casa de família aqui agora. Casamento arranjado. Minha mãe começou a congregar numa igreja, que ela tá lá até hoje, e a Débora já congregava lá. E minha mãe ficava chamando eu e meu irmão pra ir. Eu ia só de vez em quando, ia uma vez no ano. Até que ela começou a querer me ganhar de outros jeitos, né? Ela falou, filho, vai lá na igreja, tem menina bonita lá, abençoada na igreja, não sei o quê, né? O Vini foi. E eu fui. E aí a gente se conheceu assim, minha mãe congregava numa igreja, que a Débora também congregava com a família dela. E minha mãe me chamando, me convidando pra ir, até uma hora que eu fui. E aí, eu não lembro se foi um culto de jovens a primeira vez que eu fui. Mas aí eu conheci ela, conheci os jovens lá também, eles me receberam bem. E aí a gente começou a amizade ali, com a minha mãe me chamando pra ir pra igreja. E eu gostei de lá também e continuei indo. Aí a primeira vez que a gente interagiu foi nessa igreja tinha um negócio chamado Noite Quente. Eita. Mas No não tem inverno. nada a ver com o que vocês fez. No inverno. Era no inverno e era tipo caldos, era coisa assim referente a inverno, né? Aí foi nessa noite que a gente começou a se entonar numa cadeirinha e começou a interagir. Começou a conversar. Começou a conversar. Aí ela falando bastante, que ela fala bastante, eu E o Vinícius só super quieto, só ouvindo. E aí eu fiquei encostado assim, ouvindo ela falando e ela Foi o desenrolando. primeiro contato de Nossa, vocês? pensa numa pessoa difícil de falar. Então, eu não lembro. Eu não lembro se a gente se viu primeiro num culto. E aí Foi a no gente. culto. Foi no Aí eu culto, só né? te disse Pai do Senhor no final e foi isso. Acho que minha mãe apresentou a gente. Minha mãe e a mãe dela eram e amigas também. Não, eu e a mãe dela, a gente era muito amiga. A gente ia pra Zumba junto. A gente sempre foi muito amiga. Eu fui amiga da mãe dele antes de ser amiga dele, de namorar com ele. A gente tinha uma boa relação pela mãe dele, né? Primeiro, inicialmente. Foi a ponte entre a gente. Eu já vou começar então, vamos começar com uma pergunta polêmica. Quero começar daquele jeitão já. Quem começou a gostar primeiro um do outro? Tipo assim, começou a sentir um negocinho, dar o primeiro passo. Foi a paz do Senhor aqui, ó. Eu acho que Falava fui com eu. todo mundo, amiga. Eu acho que fui eu, que eu era muito carente, né? Então. Mas Não você tem se como fez falar que difícil. não fui eu. Se fez difícil, pelo menos. Não, eu era extremamente Virou a cara. fácil. Ah, Eu estava desesperado. Eu conheço alguém que é assim, ó. lógico que não. Eu era um jovem de 14 anos. Eu tinha 14 anos, estava desesperado para namorar. Eu não tinha me convertido ainda, então eu queria namorar. Ele queria beijar na boca. E a Dé já... Não, como? eu Falava em línguas? falava com todo mundo na igreja, não. Eu não ficava com ninguém, cara. Ninguém. Eu tinha na minha cabeça assim, eu não posso ficar com ninguém porque depois eu vou ver a pessoa na rua. Porque ao mesmo tempo que eu sou muito extrovertida, eu sou muito vergonhosa, cara. Então, tipo assim, eu tinha medo de encontrar com alguém na rua e a pessoa, tipo, ficar, beijei aquela menina, sim, não sei o sim. quê, ficar zoando. Ah, tá bom. Então eu também não ficava com... E o Na Vini, época da igreja, não eu tava beijou tudo. trocando cartinha com o menino da igreja. Só cartinha.
Aí o dia que a gente ficou lá na Noite Kit conversando, o menino, eu tinha acabado de mandar na cartinha, assim, ele tinha perguntado, você quer namorar comigo? Eu tinha falado, não. Ah, Nossa. eu tenho uma bela história pra contar disso, né, meu bem? Deixa pro nosso. É melhor. Não, aí foi spoiler. isso, aí o menino ficou abaladíssimo, eu conversando com o Vinícius, mas foi isso. Você que respondeu não? Ou Eu ele? respondi não pro menino, nossa, Ah. coitado. Depois ainda cheguei na mãe dele e falei assim, seu filho tá muito bravo comigo, porque eu disse não pra ele. Nossa, ai gente, que é sério, que vergonha. Foi engraçado que a gente... Eu falo brincando assim, né? Que eu que gostei primeiro. Mas foi muito legal a gente que se conheceu e conversou, porque ela é muito comunicativa, ela conversa muito bem. E... Na internet, ele também conversava muito bem. O homem no Na Messenger, escola, ninguém parava. na escola Ele- não tinha amiga, por exemplo. Na escola eu tinha só meus amigos lá, eu conversava com ele. Eu também sou muito tímido, introspectivo, né? Então não era de ter vários amigos, eu tinha mais a pessoa da sala ali. Então a primeira menina que eu conversei mesmo, de ter uma conversa, ficar falando sobre várias coisas. Gente, a gente conversava do modo de preparo de fazer feijão. Legal, Sério. legal. É um bom assunto. Quando Porque a tava gente sem viu lá na assunto, inventava um assunto e... Sim, nossa. Eles Então, a gente pesquisando começou- a gente assuntos começou para muito- conversar. Aí quando a gente chegava pra ficar, tipo, cara a cara na igreja, assim, junto, ele ficava encostado numa parede, assim, sem falar nada. Meu, eu ficava muito brava, muito brava. Aí eu querendo puxar assunto, parecia que eu tava dando, assim, batendo numa parede. Aí chegava depois lá em casa, ele começava a puxar o assunto, eu falei assim, cara, cadê essa pessoa? Daí, ele nunca tinha chegado nessa parte, né? Convenhamos, coitado. Não, Não depois conversava com mulheres. ele foi se soltando. Mas, nossa, no começo, viu, foi difícil. Pô, muito bom, muito bom. Que é... E como que foi a questão de vocês firmarem um relacionamento dentro da igreja? Porque por mais que você já estava na igreja, o Vinícius ele foi, de certa forma, entre aspas, por conta de uma menina. Então, como que foi essa questão de vocês entrarem no Eu não queria relacionamento? namorar. Não queria? Não queria. Eu queria ser aeromoça. Meu Deus. Eu queria ser aeromoça aí, tipo, eu via que pra ser aeromoça, você fica muito longe da família. Ah, Então é. eu pensava assim, se eu casar com alguém, vai frustrar totalmente meus planos. E, tipo, eu via ao meu redor, tipo, alguns familiares que não tinham bons casamentos. Então, os únicos, assim, que eu via que tinham casamentos estáveis e bem, eram meus pais. Só. Eu olhava ao redor assim, era parente que o marido, infelizmente, se enfiou em drogas, era marido que não respeitava a mulher. Então, eu olhava assim, eu falava, meu, eu não quero casar pra ter isso, pra não ter alguém, só pra casar. Aí eu não queria. Só que o Vinícius, ele tirou totalmente isso Foram de quantos mim. anos até casarem, assim, do namoro até casar? Foram 6 anos e meio. Caramba, Nossa, é bastante Muito- tempo. porque a gente se conheceu muito novo, né? Então, tipo, não tem como você falar assim, agora eu quero casar. Casa. Apareceu. É uma história parecida com uma pessoa aí, né? Um líder nosso. Que foi tempo, hein, pai? Tá atrás das câmeras hoje. Foi tempo, hein? A gente se conheceu e a gente começou a conversar bastante, aí a gente começou a se gostar. E aí quando você conversa com alguém e se gosta, aí você fica naquela, será que a pessoa gosta de mim também? E aí até que teve um dia que a gente tava conversando, a gente falou um pro outro que se gostava. E aí entrou no processo de namoro à distância. A gente não... Não se via. Era namoro... Falou assim, a gente tá namorando. Tá, é Aquele isso. namorinho de criança, né? Só que não tinha contato nenhum, a gente continuou com amigos mesmo. Aí... Já pode contar, né? Aí a gente ficou acho que um mês como amigos, um mês e meio mais ou menos. Mas namorando? E... Não, amigo. Amigo. tá. Não, Entendi. dentro do namoro. Aí, Dentro nesse- do namoro, uma amigo. semana- E aí, sabe o que aconteceu? Essa uma semana final foi o namorinho de criança, de adolescente ali. Só beijo na bochecha. Porque Só que- ele nunca tinha beijado ninguém. Nunca tinha. E você já, E eu já Débora? tinha beijado pelo menos uma pessoa na vida. Mas, amiga, zero Grandes experiência. experiências. Zero experiência, amiga. Zero experiência na vida. Eu tinha beijado uma pessoa, só que eu sempre fui a mais corajosa. Então, tipo, teve um dia que eu cheguei nele e a gente sendo só amigo, eu fui e dei um selinho nele. Amiga, parecia que eu tava beijando, assim, uma pedra. Ele ficou assim, ó. Estática, assim. Meu, eu fiquei com uma Mas na minha cabeça era tipo assim, meu Deus, ele não gostou. Só que, tipo assim, ele tinha gostado, só que ele não sabia o que queria. O que eu faço agora, Tá bom, pessoal? e agora? Você Aí, faltou nesse você dia- treinar com o fundo do copo. Aí eu cheguei em casa desesperada e falei assim, mandei mensagem pra ele e falei assim, olha, Vinícius, eu gosto muito de você, mas infelizmente eu acho bom a gente ser só amiga. Aí tipo, Mulher. aí conta aí, você chegou mal Nossa, me deu um selinho. E aí no final do dia, aí acabou tudo.
Foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom também isso, porque a gente era muito novo. Então, começar alguma coisa ali sendo muito novo não ia dar certo. Não ia dar certo. Mesmo Do por selinho até a gente namorar foi tipo um ano. Mesmo. Deixa eu contar, né? Aí ela jogou esse balde de água fria em mim e a gente continuou sendo amigo. Então, as conversas eram as mesmas, a gente ficava um mó tempão conversando, até tarde conversando também no Facebook, ia pra escola, ficava conversando com ela por mensagem também. E aí foi assim durante um ano e 3 meses, um ano e meio. Até que teve a Marcha para Jesus. Do Fernandinho? E nesse meio tempo que a gente conversava, ainda tinha umas recaídas. Tipo, eu gosto de você. Mas não vai dar certo. Não foi do Fernandinho, não. No Fernandinho a gente já tava namorando. Foi acho que da Soraya? Eixo, eu acho. Ixi, teve. Foi um no calçadão. Foi de alguma cantora. Aí, eu não lembro a cantora, mas eu lembro que foi numa marcha pra Jesus. E aí, nesse meio tempo, a gente conversando, e aí a gente fala, a gente se gosta, mas eu não tô preparada. Ela fala bastante isso, eu não tô preparada pra namorar agora. E aí foi indo. Aí nessa marcha pra Jesus, eu falei assim, não, eu vou pra lá, pra marcha. Eu vou pra marcha pra Jesus por causa de Jesus. Eu vou lá porque eu tenho que crescer a Deus, eu vou lá com o propósito de fazer o que é a marcha pra Jesus. Tá uma galera andando na rua da cidade, louvando, glorificando a Deus, a galera vendo, e você tá lá junto no mesmo Mas propósito. você já sabia que ela estaria lá? Sim. Não, a gente foi com a igreja, foi todo mundo com a igreja. Vocês já eram da mesma Sim, igreja, né? a gente Verdade, sempre foi da sim. mesma igreja, então era um negócio de igreja, Sim. então E foi todo mundo. eu vou lá pra Marcha pra Jesus, eu não vou lá pra ver ela, a gente ficou junto lá, mas eu não vou lá pra ver ela, eu vou lá porque é a Marcha pra Jesus. Aí na marcha pra Jesus, todo mundo lá, eu na minha cabeça assim, não, eu quero namorar com ele, eu vou namorar com ele. Porque a minha antiga líder chegou em mim e falou assim, olha, Débora, o Vinícius é muito um menino de família, se você não namorar com ele, você vai perder um partido. Porque ela começou a me falar todas as qualidades que deveria se ter num marido. E aí eu só ia falando assim, não, realmente, ele é assim. Aí eu pensei na minha cabeça assim, a gente é muito amigo. Então, eu tinha tanto, assim, dentro de mim que eu não queria um casamento frustrado, que eu ficava pensando assim, a gente não precisa casar. Só namoro. A gente na igreja, a gente não precisa casar. Eu vou ficar com ele pra ver o que vai dar. Jovem. Bem adolescente inconsequente. Jovem, não façam Mas isso, isso por o Vini favor. já queria. Não, eu pensava assim, eu vou namorar com ele, mas isso não quer dizer que eu vá casar com ele. Eu só vou pra ver o que vai dar. Sim. Aí eu fui lá e peguei na mão dele na marcha. Aí ele... Eita. Aí no caminho da Isso volta... porque ele só queria marchar pra Jesus. Não, mas a gente não chegou a ficar nem nada lá. Eu só peguei na mão dele, a gente foi de mão dada, voltou de mão dada. Aí no caminho da volta ele... Débora, a gente tá namorando? Aí eu falei assim, não vamos rotular o que a gente tem. Meu Deus do céu. E eu recém-convertido Ai, já tinha que consciência de... Assim, um ano, dá pra dizer que ainda é recém-convertido, né? Eu já tinha consciência de que se eu entrasse no relacionamento, ia ser pra casar. Não ia ser um relacionamento pra... vou namorar aqui e vou terminar. Um cavaleiro, Então- gente, um gentleman. Então, eu... Naquela época, assim... Eu já tava com essa consciência de que se eu fosse ter um relacionamento, ia ser com intenção de casar. De casar. Com intenção de ter uma coisa mais séria mais na frente. Sim. E aí foi aí que começou o namoro. Aí isso foi só o primeiro mês. Depois do primeiro mês eu falei assim, não, é ele que eu quero casar. E a gente ficou um mês ainda em oração pra... Sim, pra beijar. A gente não se beijou. A gente ficou um mês ali orando. Nossa, vocês mudaram da água pro vinho, né? Porque essa aqui só tava, nossa, quero ficar com ele. Aí depois, não, a gente vai orar pra se beijar. Não, Glória sabe por a quê? Deus, hein? Não, amiga, não tem nada a ver com Deus. Deus que me Meu perdoe. Deus do céu. Amiga, eu tinha aquele trauma do primeiro beijo. Ah. Eu tava morrendo de medo de beijar ele e desistir do namoro, porque eu já tinha falado assim, não, a gente vai namorar, então agora a gente tá namorando. Só que pra namorar tem que beijar. Eu ficava assim, gente, aquele selinho foi péssimo. E agora? Aí eu inventei isso na minha cabeça. Eu falei Não, assim... pra falei, você Vini- ver eu falei, como é mulher. Vinícius, Que eu, tipo você? assim, Que o é? meu medo era o bafo. Tá ligado? Aí eu falei assim, Vinícius, vamos orar Tem, um ele mês, tem, aí a viu, gente se pessoal? beija.
Aí passou esse um mês, só que aí, como a gente começou a ficar de mão dada, e como meu pai diz, neutro com fase dá choque, né? Que meu pai é eletricista, da faísca, né? Aí a gente começou a pegar na mão, se abraçar e nada de beijo. Aí quando passou os 30 dias lá da oração, aí finalmente a gente beijou, deu certo. Deu bom. Glória a Deus, aleluia, hein? Você vê como o relacionamento, quando começa muito jovem, é meio perigoso. Porque olha a cabeça da gente na época. Tipo, o negócio de Deus, assim, tava em segundo plano. Era Sim. 2 jovens querendo namorar. E não tinha esse lance de... Não, vamos focar aqui, vamos orar, vamos... Era um negócio meio na louca, assim. Era 15 2 anos, jovens querendo namorar e... Brigava muito, nossa, como que brigava por assunto nada a ver? Umas coisas bem... Ah, E mas aí, isso é muito da muito bom. imaturidade, né? Muito. E aí a gente começou a namorar quando eu tava no 2º ano do ensino médio. E aí eu comecei... Aí passou um tempo, a gente terminou a escola, aí eu comecei a trabalhar. E aí a gente já começou a trabalhar com a intenção de juntar dinheiro pra comprar um terreno ou uma casa pra casar. Caramba. Com uns 2 anos a gente já sabia, a gente quer casar realmente, vamos fazer acontecer, né? Isso com quantos anos? Eu começamos a namorar com 15, 16, 17. Uns 17 anos, ele é 3 anos mais velho? Então. Ele tinha 17, 20. 18, 19, 20. Não, eu sou 1 ano mais velho. Nossa. Nossa, Ah, é um ô, Dé, ano. que é isso? Tá nervosa, Eu tô Débora? pensando na Larissa. Ai, meu Deus do céu. Uma até a idade. Nossa, ela tá Deus. querendo te deixar mais velho, eu acho. Erro de viu? gravação. Ele é 1 ano mais velho, então eu tinha 17 e ele tinha 18. Oxi. E aí com 18 anos eu comecei a trabalhar eu tava entregando currículo e não achava emprego. E aí minha mãe foi numa loja ali no Belas Artes de variedades e um amigo meu tava trabalhando lá. Ela falou que tava precisando de emprego, ele falou, ele fala pra ele trazer o currículo aqui que a gente indica ele. E aí eu comecei a trabalhar lá e aí já começando a trabalhar com a intenção de juntar dinheiro pra comprar uma casa, um terreno pra gente casar. A gente já tava ali jovem, começando a trabalhar, já querendo fazer dar certo. E conforme a gente foi também, a idade aumentando, a gente foi começando a amadurecer um pouco mais também. Então a gente já começou a orar mais também nesse propósito, que a gente começou a... Porque por mais que a gente era imaturo, a gente sabia que sem Deus a gente não ia chegar em lugar nenhum. Aí a gente começou muito a ir em consagração, muito. Aí os irmãos começaram a orar em favor da gente também, porque a gente queria casar. Aí a gente começou a focar nisso. Foi aí que a gente começou a realmente ter um relacionamento, não só entre nós, mas com Deus também. Deus. Exato. E com a ajuda dos nossos líderes também, que davam conselho, que quando a gente brigava também, que viam que a gente estava brigado, chamavam a gente para conversar. E minha mãe, várias vezes, quando a gente estava lá em casa, tava eu e a Débora lá em casa, e aí a gente brigava. E a minha mãe chamava nós dois, não é preciso fazer isso. Igual porque tá criancinha, errado. ela sentava Igual assim no criancinha, meio, tava os assim. dois. Ela assim, olha, Vinícius, eu sou sua mãe, mas eu não vou ficar do seu lado, não. Você tá errado. E aí foi isso, a gente, graças a Deus, teve bastante orientação para que pudesse dar certo, pra gente ir ajeitando as coisas que estavam erradas, pra gente se respeitar também, a gente não faltar com respeito um com o outro, para manter um relacionamento sólido e respeitoso e amoroso um com o outro, para não acabar, entendeu? Porque a gente acreditava que era um negócio sério, então para você fazer dar certo, você tem que ter respeito um com o outro, para que não desgaste o relacionamento e não venha acabar. E aí ser mais um relacionamento que acabou, que deu errado, E aí? ter gerado um casamento ali saudável e acabou. E é o que acontece muito com os adolescentes, né? Tipo, eu falo por experiência própria, você namorar muito cedo é uma porcentagem muito pequena de que vai dar certo, porque você não tem um serviço, como a Dé mesmo falava, você não sabe se você vai casar, você não tem um plano de futuro, às vezes você nem sabe o que você quer ser, e já pensa em logo cedo namorar. Aconteceu isso comigo, e, mano, não é uma experiência legal. Você Eu falo pro Vinícius, eu não sei como deu certo. porque tinha tipo assim, tudo é uma pra dar porcentagem errado. pequena, é Deus, realmente é Sim. Deus. Era propósito Mas se mesmo, Deus né? não tá, cara, foca em outras coisas. É a melhor coisa que você Até pode fazer. porque, como eles falaram, né? Eles brigavam muito, então acaba Exato. criando traumas. E aí Desgaste. você sai de um relacionamento e vai pra outro já com traumas. Aí você sai desse, vai pra outro e vai carregando mais traumas. Então, até você chegar num casamento onde você consiga
tipo assim, tá curado, é um processo ainda maior. Só que eu falo assim também, que foi bom também, porque a gente tinha umas brigas tão besta, mas eu consegui irritar muito o Vinícius. Muito, porque ele esquera muito fácil, muito fácil. Às vezes ele parece. saía batendo nas paredes da casa dele. Então, eu via o Vinícius no pior dele. Tipo assim, eu sabia, tipo assim, o Vinícius, quando ele fica muito nervoso, ele faz isso. Então, a gente casou, não tinha segredo. Tipo, eu já conhecia o jeito dele, ele já conhecia o meu jeito. O bom de namorar também muito tempo é isso. Você começa a entender como que a pessoa é. Não tem aquela surpresinha. Pra quando E a chega gente no casamento. conversava muito, muito, muito. E isso pra mim é a base de qualquer relacionamento. Sim. A comunicação. A gente conversava desde quantos filhos a gente queria ter, até como que a gente ia ser a dinâmica da nossa casa. A gente conversava sobre tudo. Quando a gente casou, foi tão leve. Tipo, parecia que eu tava realmente morando com o meu melhor amigo, porque não tinha briga por bobeira, porque já tava tudo muito estabelecido. O que cada um ia fazer dentro de casa, o que ia ser o quê. E isso é muito importante para casal novo. Verdade. E em questão, para realizar o casamento de vocês, porque vocês começaram cedo, né? Como que foi a questão da realização desse sonho? Depois de casados, para ter a neném também, como que foi? Nossa, eu falo que Deus, ele é o melhor roteirista que se há, porque um belo dia o Vinícius resolveu investir em Bitcoin. Do nada. E, gente, eu falo que se não fosse o Bitcoin, a gente não tinha casado. Porque questão financeira. Porque 2 CLT. Como que faz para comprar uma casa para alguma coisa? A gente ia procurar casa, ia procurar terreno e nenhum lugar era bom e o Bitcoin estava em baixa e não tinha dinheiro. Do nada o Bitcoin subiu. Do nada. E aí foi graças a isso que a gente conseguiu comprar, com a ajuda do pai dele, a gente conseguiu comprar uma casa bem parcelada. E graças ao Bitcoin a gente conseguiu fazer os acabamentos da casa. Que a gente comprou uma casa, era aquela musiquinha. Era uma casa muito engraçada. Tinha nada. Era só no reboco, assim, não tinha fiação, não tinha encanação. Aí a gente teve que fazer tudo do zero. E se não fosse o Bitcoin, não tinha acontecido. Caramba. Aí a gente ia tirando dinheiro de lá. Precisava comprar piso, aí tirava dinheiro de lá. A gente casou, aqui o dinheiro do Bitcoin ainda foi uma grande base. Tipo, tinha mês que a conta não fechava. Aí a gente tirava dinheiro de lá. Até uma hora que o dinheiro secou, né? Mas isso daí a gente tinha 2 anos de casado já. Caramba, que bênção, velho. Mas Muito bênção mesmo. foi muito Deus mesmo na mente dele, porque eu não pensaria nesse tipo de coisa. Não, isso que aconteceu de ter dado certo, eu tava jovem lá, tava doido pra arranjar um jeito de juntar dinheiro, né, pra gente conseguir comprar a casa. E aí acabou que deu certo. Claro, a gente tava trabalhando, né, um tempo já. Comecei a trabalhar acho que em 2016, era 2019. Eram acho que 3 anos trabalhando. Eu tava. E a Débora começando a trabalhar também, porque a Débora falava assim, se a gente não conseguir um terreno, se a gente não conseguir comprar uma casa, nem nada, a gente vai morar de aluguel. E a gente vai casar. Porque eu não quero ficar muito tempo namorando. Falei, eu não quero completar 7 anos de namoro. Não, 6. 6. A gente tinha feito 5. Aí fica escutando aquela frase da mãe, né? Quem casa, quer casa, né? E aí ela pegou e deu um ultimato, se a gente não arranjar não alugar, não conseguir um terreno, não conseguir uma casa, a gente vai morar de aluguel. E eu não queria, porque eu era muito medroso. Nossa. Então eu tinha medo de casar e passar necessidade. Eu tinha medo de casar e tipo, não suprir as coisas. Só que quando você é cristão, você tem que confiar em Deus. Sim. Você tem que confiar que Ele vai te suprir, porque o sustento que dá Ele, mesmo que você trabalhe, mesmo que você consiga rios de dinheiro, se Deus não te sustenta, aquilo não é suficiente. Então... Eu sempre fui a louca da fé. Ele falava assim, você tem fé, mas você não tem pé no chão. Tem que ter pé no chão. Tem que ter pé no chão. E aí eu falei, tá bom, beleza. Se a gente não conseguir até tal data, a gente aluga e a gente casa. A gente casa, a gente deixa de namorar, porque também ficar muito tempo namorando não dá certo também, entendeu? Porque quando você é cristão, você casa com um propósito. Só que o ser humano,
ele tem necessidades também. A E carne. E aí, quando você adia demais uma coisa, você fica tempo demais tentando conter uma coisa, acaba Resistindo. não resistindo. É. E aí a gente não queria estender o nosso namoro, a gente queria casar E logo. o meu pai no pé. E o pai dela também Nossa. no pé, falando que eu não queria nada com ela. Meu pai no Eu não meu queria ouvido nada assim, sério. ele não quer nada sério com você. Ele tá trabalhando Ele não quer já. casar com você. Aí eu chorava. Aí eu chegava assim, eu vou terminar com ele. Eu vou terminar com ele. Eu ficava na minha casa. Aí eu ia pra igreja. Aí a irmãzinha da igreja chegava e falava assim. Teve um dia que eu fui assim muito triste pra um culto à tarde. A irmã olhou pra mim lá do púlpito e falou assim: olha, eu vejo você vestida de branco. Aí que eu chorei mesmo, porque eu tava na minha cabeça que eu ia terminar com ele. Aí chegou um dia à tarde, eu orando pra Deus, chorando, falando assim, Deus, será que tem futuro? O Senhor falou assim que me via de branco, mas será que não é coisa da cabeça da irmã? Será que ela... Que é? Você tá vendo dois jovens novos? Você só falar, eles vão casar, né? Estão querendo casar. Mas aí eu abri a palavra e saiu num salmo, escrito assim, ó filha, despede-se da casa do teu pai. Que isso, uau. Eita, labachura. Nossa, gente. Quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar. Eu fui lá eu tava no meu quarto, eu fui na cozinha e falei, mãe, Deus falou pra eu me despedir. Ele quer que eu case mesmo. Então, tipo, é experiências que você tem com Deus, né? Quando você vai orando e buscando, ele vai mostrando o caminho pra seguir. E foi isso. E no aí- casamento, E né? aí? O Vini mandou aquele recadinho pro sogrão. É. Falou que eu não queria nada, né? Acho que eu nem sabia, acho que eu fiquei sabendo isso daí depois que a gente casou já. É, acho que foi a melhor coisa. A Débora também, né? acho que ela foi sábia aí, ela não, acho que ela falou não, depois só. eu não contava assim muitas coisas porque eu queria que eles tivessem uma boa relação. Exato. Meu pai com ele. Então, as coisas que meu pai me falava, eu chorava e ficava mal, mas eu guardava pra mim. Pra não fazer eles terem uma péssima relação. Mas dentro de você já sabia que esse casamento ele já ia acontecer. Nesse tempo na qual seu pai falava isso. Ou você Não, tinha insegurança? Não, eu Putz. tinha muita insegurança. Meu pai falava assim, ele não quer nada com você. Porque ele falava isso, ela também achava, bom, eu na minha cabeça, Ele é que eu medroso. tinha? Eu sou medroso. Sim. Eu não quero porque eu tenho medo de acontecer, de não... De não dar certo, Na né? nossa relação, eu tinha certeza que ia dar certo, mas a questão financeira, a questão de, tipo, da vida adulta. É uma insegurança recorrente mesmo. Sim. E aí, pra mim, isso era só medo, e pra ela, às vezes, vinha na cabeça assim, não, ele não quer nada mesmo. Ele não Sim. quer nada sério. Então, Porque aí... palavras, né? A pessoa te joga palavras. Então, hoje em dia, olhando pra trás, é fácil. Mas na época que você tá vivendo, pra você é o fim do mundo. Pra você não vai dar nada certo. Você não consegue ver o futuro. Ainda mais sendo do seu pai, né? Sim. Aí você fica, será que meu pai tá enxergando alguma coisa que eu não tô vendo? Tipo, é meu pai. É. Ele tá falando que não vai dar certo. Será que não vai mesmo É. dar certo? E o homem, ele é muito mais tranquilo, né? Tipo assim, a mulher é muito intensa. Aí a gente, de A certa mulher é forma... emoção, né? É mais Noivamos, sossegado, né? nós noivamos recentemente, né? E aí, tipo, dá pra ver. O homem, mas não, tá suave. Daqui a pouco eu noivei isso daí, deixa passar uns meses, tá ligado? E a mulher não, a mulher... É igual o casamento. Lá no casamento o Vinícius só tava. Eu coordenei do começo até o final. Aí retomando que ela me deu um ultimato, né? Falou, não, ou se a gente conseguir o terreno ou uma casa, a gente vai morar de aluguel. Eu, beleza, tá bom. Aí virou 2020 e a gente começou a procurar casa pra alugar. Porque não tinha achado. Ela falou em 2019. A gente já tinha jogado os 2020. panos, assim, 2020 virou já, dar ia certo. completar 6 anos de namoro já. 6 anos, né? Ia completar 6 anos de namoro. Não, 5. Eu não lembro. Sei já. Tô confundindo as datas. Enfim, Já era, cinco a ou gente seis tava anos de com namoro. 5. Fazia bastante tempo. E aí, não, vamos procurar uma casa pra alugar, vamos orar a Deus, vamos procurar. Até que meu pai falou assim, não, vocês não vão morar de aluguel. Deixa eu tentar procurar alguma coisa aqui. A gente tava quase assinando um contrato de aluguel aqui. Não, a gente que tava Débora com o papel achou- já. Não, eu ia conversar com A ela. mulher, no dia seguinte, a gente já ia assinar o papel. Não, eu tava indo no mesmo dia. No É? mesmo dia. Aí eu cheguei em casa, que a gente já tinha encontrado uma casa assim barata, né, com orçamento, pra gente se mudar. E aí eu ouvi meu pai e minha mãe cochichando. Eu falei, o que vocês estão cochichando? Eu falei, não, nada não. Eu falei, pai, se é sobre casa, fala logo porque eu vou assinar hoje o contrato de aluguel. Bem curioso você, né? O É, que vocês estão e cochichando? aí eu me perguntei, porque era exatamente sobre isso. E aí ele tava tentando ver uma casa pra financiar, pra ajudar a gente. Então, meu pai que... O pai dele não Meu queria pai que ele não casasse. queria que eu casasse, porque meu pai ele não é cristão, ele não é convertido, né? Então, pra ele,
é besteira você endoidar de casar logo. A perca de tempo, né? Então, Um namora, jantar lá, amarra meu burro. sogro olhou pra mim e falou assim, olha, eu não quero que o Vinícius case. Eu fiquei, Então, Aí você fica tipo, meu Deus. Deus colocou no coração dele porque ele viu que a gente tava querendo mesmo casar, dele ajudar. Então ele que não queria que a gente casasse na nossa idade, ele deu um estalo assim, Deus oração. E a Foi gente, Deus na, mesmo, a né? gente na consagração, assim, ó, orando. Deus abriu a mente dele ali pra ajudar a gente a conseguir a casa. Aí eu falei, Débora, a gente quer alugar, mas apareceu a oportunidade da gente conseguir comprar uma casa, o pai vai ajudar a gente, vamos lá ver? Que balde de Aí água ela fria. ficou triste. já. Eu Ela cética, ficou feliz, ela ficou cética. triste. Porque tantas oportunidades tinham aparecido, tinham dado errado, e aí Tudo certo pro aluguel. Eu falei assim, meu, tá tudo certo. Eu vou dizer não pra mulher. A casa R$500, a gente vai perder essa casa. E aí, no outro dia, meu pai foi ver a casa e deu errado. Deu errado. E aí foi mais um balde de água fria. Então a Nossa, gente eu fiquei- ia, gente, a não gente dá pra ia alugar explicar, uma fiquei muito casa. mal. A gente ia alugar uma casa. A gente desistiu por causa de uma oportunidade de uma casa para comprar e deu errado. Só que... Eu achei que você ia falar que deu certo. Não, a É porque aqui, ó. não, a pontinha de esperança ainda foi que apesar de tudo isso que deu errado, agora a gente sabia que o pai dele tava no barco com a gente. Porque até então, eu tinha na minha cabeça que meu sogro não queria, entendeu? Meu sogro já tinha olhado pra mim e falado, eu não quero que o Vinícius case. E, tipo, eu vi que não era nada contra mim. Era um desejo pro filho dele, ele não queria que o filho dele casasse Aham. cedo. Então, a partir daí que ele, tipo, falou assim, não, eu quero ajudar vocês, eu tenho dinheiro guardado, eu quero ajudar vocês, eu vi que ele também tava no barco com a gente, entendeu? Então, nisso a gente começou, tava muito mal, mas aí teve aquela pontinha de esperança ali. E foi aí que a gente realmente começou a procurar casa pra comprar Para mesmo. comprar, que aí a gente começou a procurar casa no orçamento que o meu pai tinha proposto pra gente. Então ele ia ajudar a gente dando entrada e nas parcelas depois. E aí quando a gente quitasse, eu não sei que fera é essa, porque tipo, meu pai entrou no financiamento de 30 anos com a gente, Meu entendeu? Deus. Pra gente terminar e depois eu pagar pra ele. Mas aí, Tá bem. graças a 60, Deus já também. 60. Aí você vê, tipo, Deus ele fecha portas, mas ele também abre portas. Às vezes a gente fica triste com a oportunidade que se fecha e às vezes ele está preparando alguma coisa melhor ou alguma coisa que está certeza. dentro das nossas Que a condições. gente nem imagina. Entendeu? Às vezes você quer alguma coisa que para você é muito boa, mas às vezes, caso ela aconteça, vai dar errado, ou vai te trazer dor de cabeça, ou não vai te trazer paz. Então, se tivesse dado certo esse lance da casa financiada, a gente ia entrar numa dívida de anos O resto da e vida. pesada pra gente ainda. Ia ser uma dívida que ia, tipo, a gente ia estar ali no pescoço, Uhum. ali no pescoço. E aí, passado uma semana, eu acho, uma irmã da igreja da minha mãe, eu já tinha saído dessa igreja, a Débora também tinha se desligado dessa igreja, a gente estava em outra. Numa assembleia, a gente foi pra uma assembleia. Essa irmã da igreja da minha mãe falou que o vizinho dela, que é o cunhado dela, estava vendendo a casa. E a casa não estava terminada, era tipo, só levantou a casa, tinha telha, tinha O reboco. tinha reboco, mas não tinha porta, não tinha fio Era uma casa. elétrico, não tinha engraçado. janela. E aí, só que o que era bom nela? O rapaz que estava vendendo, ele Não queria financiar. não é que ele não queria. A gente conversou com ele ali e ele aceitou fazer um parcelamento de boca. Ah, a Quem gente que ia pagar faz ju- isso, A gente gente? ia pagar Quem que juros, o faz cara, isso? ele queria... Tipo. Ele nem conhecia a gente. Ele falou, me paga tanto Na por pedalada. mês. me Foi paga muito tanto por de mês, Deus, aí muito de tá Deus. certo. A gente- Sério? É. Caramba. Aí a casa ela tinha a casa ela tinha uma dívida. A casa ela tinha uma dívida com a prefeitura, então tinha imposto que Taxa, era né? pago desde PTU? 1998. Então tinha desde 40, quando? 98. acho. 98? Tinha quase 40 A gente- mil. na de- época, Meu Meu Deus. Deus. atrasado. Aí a gente falou, não, vamos ir então. Aí a gente acordou com um rapaz lá que tava vendendo pra abater a dívida no valor da casa, a gente dava uma entrada e pagava pra ele parcelado. Aí beleza. Isso foi um mês antes de estourar a pandemia no Brasil. Nossa. Gente, Foi, se tipo fosse assim, depois da pandemia, é um negócio assim que é muito de Deus. Porque se fosse depois da pandemia, ele nunca ia vender essa casa. Porque as casas valorizaram muito depois da E pandemia. era um momento de incerteza, né? Então quem tinha qualquer coisa não ia querer vender pra Uhum.
Porque ia ser uma coisa incerta, né? Tava entrando num momento A difícil. casa não tinha a estrada na frente da casa. A rua não Não tinha tinha calçamento. E aí Deus, ele abriu essa porta pra gente, a gente entrou nisso, a gente conseguiu, graças a Deus, comprar a nossa casa. No primeiro ano da gente casado, calçaram a rua. Nossa. Aí a gente ficou Inacreditável, sério. até Caraca. isso foi em março, a gente ficou até dezembro sem pagar a casa ainda. Porque a gente tinha o imposto para pagar, a dívida do imposto, e tinha também a casa que tinha que mexer. Uhum. Aí ele concordou também com a gente de começar a pagar a casa só em dezembro. Então, tipo, É Isso muito era de Deus. no mês? março. A gente viu a casa em março. Então, Então, 8 meses, basicamente. você não tem como falar que foi outra coisa senão Deus. Porque Quem faz que isso? ia, Porque tipo, querer pessoa vender que você uma nem casa, conhece. parcela de boca, assim, tem um contrato lá, mas... De gaveta, né? Se você não pagar, vai ser uma dor de cabeça pra ele, não tem garantia nenhuma de receber, e ainda deixar você pagar começar a pagar só no fim do ano. E vocês não conheciam o dono. Não, a gente não conhecia, a gente conhecia o irmão dele, que era da igreja da minha mãe. Chega vista, a ser de algo vista. inacreditável, né? Inacreditável. Porque E aí assim, Deus- ó, várias portas foram se fechando, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, você começa até a desconfiar, A tipo assim, questionar, nossa, eu tô né? sozinha, né? Sim. Tipo, cadê Deus? E aí Deus vai lá e surpreende vocês com Sim. uma bênção muito Foi grande, né? incrível. Pulando um pouco mais pra frente, tem uma história engraçada, né? Acho que a Adê não sabe disso. Teve um ensaio, tava tendo ensaio do coral, aí falando já sobre a pequena, né? E aí. Molecão, né? Cabeção. Aí eu vi a Adé saindo. E a Adé não tava legal. Não sei se você vai lembrar disso. Ela não tava legal. E ela foi embora do ensaio. Era uma segunda-feira, ela foi embora do ensaio. Aí. Eu não sei que, tipo assim, sempre tem aquele. Caramba, será que aconteceu alguma coisa com ela? Aí eu. Tá grávida. E saiu andando. Tá ligado? Semana que vem a Dé. Gente, tô grávida. Sério? Aí passou um tempinho. Iane você 2.0. descobriu. Eu falei, caraca, mano. Tipo. Profeta. Sem querer, eu falei, nossa, agora eu vou ficar rico, né? Vou acertar o número da loteria, não sei o quê. Mas foi muito engraçado, porque a gente acompanhou a igreja, né? Tipo, vocês já eram da igreja, viu ela nascendo, tudo. E ele não queria ser pai, viu? Não queria. Não queria. Não que ele não queria ser eu pai. queria ser pai, mas eu queria Não, naquela hora. Queria esperar uma um data pouco. específica. Bem pro Ei, futuro. meu É igual o irmão. segundo filho. Ele quer bem pro futuro, entendeu? Porque ele tinha medo, tipo assim, meu Deus, a gente não vai conseguir sustentar ela, vai faltar coisa pra ela. Ou sei lá. O mesmo medo antes mesmo de medo de casar casar. era o medo pra ter filho. É certeza. muita ansiedade nesse coração. Aí eu só fazendo assim, amor, onde come um, come dois. Onde come dois, come três. eu falando pra ele assim, amor, vai dar certo, não sei o que. E eu sempre motivando. E ele, meu Deus, Débora, para de ser louca. A gente tocava em assunto de filho, o Vinícius mudava, cara. O rosto dele, ele ficava muito bravo comigo. Ele falava, você é doida. Às vezes a gente tava em família, assim, aí eu puxava, tipo assim, porque esse ano, esse mês a gente vai engravidar. Aí ele, tá louca? Aí ele fechava a cara na hora. E na hora que ele descobriu que ia ser pai, como foi? Não, tipo assim, eu fui enchendo o saco dele Até o último. até ele querer. Eu fui falando. E ele, não, quando a gente terminar de pagar a casa, quando a gente terminar de pagar a casa, quando a gente terminar de pagar a casa. Aí, quando faltava um ano pra gente terminar de pagar a casa, Nesse esquema que a gente tinha conseguido da casa, a gente ia quitar a casa em 5 anos. Então ia ser bem rápido pra terminar de pagar a casa. sim. Aí ele falou assim, quando a gente terminar de pagar a casa, quando faltou um ano, e eu falando no ouvido dele, um belo dia deu um estalo, eu não sei o que aconteceu, mas ele resolveu que queria ser pai. Glória A a gente Deus. tentou num mês, nesse mesmo mês a gente engravidou. Glória a Deus. Caraca, mano. E veio a nossa pequenininha fofa. Ela foi no retiro, tava grávida e não sabia. Sim. Mentira! Ela No parecia primeiro uma- retiro, ela eu participou do rolando retiro. na Nossa, cambalhota, gente. Ela pulando. não sabia, pulando lá, Vai ter que brincando. pôr o vídeo dela lá. Não, eu lá, a irmã fez peixe naquele ano, né? Peixe frito. Aí eu sentindo o cheiro lá da cozinha, eu falei assim, nossa, tá me dando meio enjoo esse cheiro de peixe. E um cheiro tão gostoso, por que tá me causando isso? E eu dei chum, né? Depois tudo se juntou, assim. E a única coisa que eu senti realmente enjoo, que eu não conseguia sentir o cheiro de jeito nenhum, era café. Nossa. E eu amo café. Aí eu sentia cheiro de café lá no retiro, a barriga embrulhava. Mó rolê. E a contrapartida é querendo comer barro com sorvete já, né? Não tive esses desejos Ainda bem, é doidos. sempre esquisito. É, Meia-noite por melancia. Gente, a gente. minha mãe comeu espuma. Espuma com arroz e feijão. Espuma de sofá.
Gostoso. Deve ser bom pra caramba. Doida. Acho que a única coisa que eu tive muita vontade na gravidez foi morango. E não era época de morango, porque eu engravidei da Lívia foi em fevereiro e era logo depois da época de morango. Então, o ano inteiro só tinha uns morangos feios nas Nossa. quitandas. E, gente, eu sonhava. Um dia eu acordei assim, ó, comendo o travesseiro como se eu estivesse comendo um morango, assim, ó. Meu Deus. Acordei assim, eu... E o que Vini fazendo? olhando, tipo... Vai que morde, né? Será que queria preso isso daqui? Aí, tipo, o Vinícius ia na quitanda, não tinha. Ia na quitanda, não tinha. Aí, nossa, tem um belo dia que ele me trouxe um morango, gente. Aí eu não tenho cara de morango, graças a Deus. Eu tenho mais uma pergunta. É o primeiro contato de vocês servindo dentro de um ministério de louvor? E, tipo assim, como tá sendo pra vocês? Agora, Juntos, né? É que o Vini, ele começou primeiro que você, né? Sim. E eu acho que, tipo, deve ser difícil você... Aqui a gente tava meio já defasado um pouco de guitarrista, então, tipo, tinha culto, o Vini ia tocar, não tem, né? E você ficar longe dele, como é pra você isso? Tipo assim, Não, perder esse... eu sou cristã desde que eu nasci, né? Uhum. É assim, eu conheci a Cristo bem depois, porque a gente, quando é filho de pastor, há uma ideia, assim, muito errada de que, tipo assim, nasceu, já é cristão. E não é. Você vai aprendendo a conhecer Cristo, vai aprendendo quem Cristo é. Eu falo que eu realmente fui levar a Deus a sério, o cristianismo a sério, muito depois. Mas, querendo ou não, por a gente crescer na igreja, a gente já tá no ambiente, eu já cresci cantando, entendeu? Nos púlpitos. Então, querendo ou não, eu já tava ali, né? Já tava meio caminho andado. Mas o Vinícius, ele chegou depois e ele já chegou tocando também, né? Só um comentário sobre o que ela falou. Eu acho que a gente ser filho de pastor ou nascer na igreja é um pouco mais difícil do que quem vem de fora. Porque a gente cria um costume em estar aqui. Sim. E Não aí, tem novidade, né? Não tem novidade. E É, é você obrigado cresceu também, né? Que acostumado os com pais aquilo. obrigam você a Então, estar ali. e aí, acho que demora até você ter um encontro. A você entender, pô, calma, eu tô na casa de Deus. Entendeu? Então, É porque eu vai acho do isso amadurecimento, interessante. né? Sim, da experiência que eu tive como não nasci em berço evangélico, minha mãe, ela era crente, né? Ela, acho que ela primeiro foi católica, mas não era, tipo, católica praticante. Ela, tipo, ia, acho que uma missa ou outra, bem raramente. Aí depois ela começou a ir em igreja evangélica. Eu, novinho, ela levava eu e meu irmão, às vezes a gente queria ir, às vezes não, a gente ficava em casa com meu pai. Mas aí quem se converteu primeiro dentro da minha família foi minha mãe, tipo, virou evangélica, né? Aí ela começou a acompanhar, minha mãe tinha depressão, então ela foi ser curada da depressão na igreja. Glória a Deus. Deus libertou ela, porque ela tomava remédio, ia em médico e não fazia efeito? não fazia efeito, não melhorava. E aí na igreja ela conseguiu alcançar, né? Deus proporcionou a cura para ela. E aí ela chamando a gente, tudo, até que eu comecei a ir. Então, quando eu entrei na igreja, eu acreditava em Deus, ela ensinou a gente a crescer, tipo, sempre que a gente ia dormir, a gente orava o Pai Nosso, deitado ali na cama, orava o Pai Nosso. Mas não tinha uma noção do que era o cristianismo, por que as pessoas são cristãs. Ele não conhecia uma história da Bíblia quando a gente começou a se relacionar. Não, eu não conhecia o básico, que era porque, tipo, Cristo morreu na cruz. Eu não sabia o porquê. Tipo, eu via filme na TV que passava, mas não sabia o porquê que ele Só tinha assistir morrido. os desenhos de domingo, né? É. De manhã. Não, e a gente que já cresce na igreja, a gente tem uma ideia assim, querendo ou não, tá ali na nossa cabeça, que todo mundo já tem a nossa mesma cabeça. Uhum. Quando eu comecei a conversar com ele não sabia quem que era Davi e Golias, eu, tipo, isso daí a gente aprende lá no primário da igreja, tipo, o que tá acontecendo? Eu aprendi isso na escola e você não sabe Sim, ainda? saiu totalmente da minha bolha, porque até então minha bolha era pessoas que eram da igreja. Uhum. Então, me relacionar com ele fez eu ter essa outra visão, pessoas que não têm ideia. Foi o seu primeiro evangelismo, né? Bem mal, é. E aí eu comecei a servir, eu comecei a ter essa consciência do que era o cristianismo, que a gente nasceu pecador e aí Cristo morreu para nosso lugar para que a gente não fosse condenado. E aí eu fui tendo essa consciência. Aí que você perguntou do Ministério de Louvor, nessa primeira igreja eu comecei a congregar com mais frequência, eu aprendi a tocar violão. Uhum. Aí
acho que 6 meses, assim, Ele tocando... começou a ter aula de bateria, ó. É, a Não, gente... eu fiquei sabendo Primeiro. que A ele pri- toca. A primeira Não, aula dele foi de eu bateria. Fiquei sabendo Eu bato a baqueta na bateria. Tocar é outra coisa. Aí depois ele viu que não ia dar certo, aí ele foi pro violão. Aí eu comecei a tocar na igreja, nessa outra igreja que eu ia. E gostei. Gostei bastante. Só que lá não tava dando certo, não tava mais me vendo lá. E eu saí. Aí depois que eu saí de lá, eu parei de tocar. E aí foi tipo uma coisa juntando na outra, que eu parei de tocar. Aí teve uma época que entrou a pandemia também, eu comecei a ficar muito frio. E aí na pandemia eu comecei a voltar pra Deus, assim, porque minha mãe, como a gente não tava indo pra igreja por causa da quarentena e tudo, a gente fazia culto em casa. Então, minha mãe juntava a gente, juntava meu pai também. Até meu sogro, que não era cristão, ela falava, vai todo mundo orar. Meu irmão ele já era convertido também, então, nessa época da pandemia. Então a gente juntava, nós 4, a gente orava, cantava uns 2, 3 louvores e alguém lia a palavra durante a pandemia, né? Então, tipo, foi um momento bem legal, assim, que a gente não estava podendo ir para a igreja, a gente voltou a congregar dentro de casa. Só que aí depois que a gente casou, na correria do dia a dia, eu comecei a esfriar de novo. Então, parei de tocar de novo, minha guitarra, eu quase vendi ela, tipo, tinha a guitarra encostada lá, mal tempão sem tocar. Essa que você tem aí hoje. Isso, eu quase encostei, quase vendi ela. E aí... Nossa última igreja, como era assembleia, não era tão focada em louvor. Sim. Era mais no da harpa. E já tinha um guitarrista lá, que era um irmão, que ele sabia umas 3 notinhas, mas ele tocava lá. Era tudo igual. Era, e ele não gostava de outras pessoas tocando junto. Então, o Vinícius ficava lá na cadeira, lá. Ficou os dois estacionados. E eu não sabia tocar de ouvido. Então, às vezes eu queria tocar junto lá com ele, mas eu ficava perdido. Não é igual aqui que tem uma lista de louvores que manda a gente ensaia antes. Lá era na hora, assim. A assembleia é assim, ou você aprende na raça ou você passa sufoco. E eu tava Abriu passando um sufoco. inário no Louvor 452. E aí, tipo, se você não tem o ouvido bom ali, você passa sufoco. Mamãe. Aí eu fui desanimando também, eu não fazia aula, não desenvolvia também. E aí eu deixei de lado. Só que juntou isso com eu desanimar também, aí a gente começou a congregar aqui. Eu tô correndo bem rápido, só pra chegar no assunto do louvor. E aí eu tava desanimado, tipo, vinha pra igreja domingo, às vezes não vinha. E aí o pastor Gelson também mandou mensagem pra gente, por que vocês não apareceram hoje? Tal. Até que a Débora marcou de ir na casa de uma amiga dela, lá em Cabreúva. E o marido dessa amiga, ele Salve, Gabriel. toca guitarra também no louvor da igreja. E aí a gente foi pra lá, eu conversei com ele, conheci ele. E aí eu comecei a me animar de novo. E aí, tocar na igreja me fez voltar também a ter ânimo em servir a Deus. Vocês têm que ver Então- ele tocando. Cara, o cara toca numa alegria. Uma Esse alegria. de cabelo. Nossa, esse amigo. Nossa, muito engraçado. Ele toca assim. Sim. Nossa, ele toca muito feliz. Aí o Vinícius, sei lá, ele deu Me animou um pra ânimo começar a pro tocar de novo. Vinícius. E foi meu foco, porque eu fui visitar essa amiga por isso, porque eu falei, ela era minha amiga de escola. Eu falei assim, eles são. Eu vi os vídeos deles, eu falava assim, eles são muito de Deus. Eu tenho que visitar ela pra ver se o Vinícius, se eles se dão bem, né? Porque a gente quer que nossas amigas se dão bem com o nosso marido, né? E a Com o Débora nosso tava, namorado. a Débora tava com medo de eu me desviar, porque eu não Sim. tava com vontade de vir pra igreja. Eu não tava, tipo, pra mim tanto faz, se eu ia ficar em casa ou se ia vir. E aí ela tava começando a ficar muito preocupada de eu desviar. Eu tava desanimada também, porém, eu sabia que a gente não podia parar. E eu lembro que Tinha que permanecer, né? eu passava pelo Vini e eu enchi o saco do seu de louvor, mano. Eu nem sabia, na verdade, que ele tocava, né? Eu ficava chamando ele de Gabriel Guedes. Eu ficava nessa, tá ligado? Eu nem sabia. E aí, depois que eu descobri, né, que... Ele toca tocava guitarra. E dá pra ver, mano, foi uma evolução muito grande. Uma evolução muito grande. Que bom. Não, tem esse primeiro contato com o louvor, né? A Dé já chegou, já sabia. Mas o Vini, ele, tipo assim... Aconteceu muito comigo. Tinha que mandar o louvor na semana pra estudar e não sei o quê. Muita antecedência. Senão não ia entendeu? conseguir pegar. E aí chegava no apelo, já ficava nervoso, porque a gente nunca sabe o louvor do apelo, né?
E agora a gente vê que o Vini tá desenrolado pra caramba. Tá engatinhando ainda, mas Faz até, tamo indo. faz até uns solos, né? E aí, tipo, voltar a tocar me animou também de voltar a servir com mais seriedade, com mais fé. E Porque aí é bom uma dizer coisa também puxou de a outra. onde o desânimo vem. Porque a gente veio de igrejas que, nossa, não levavam... A gente via que não levavam nada a sério. Sim. É a realidade. Igrejas mercenárias que focavam em fazer voto e pedir dinheiro. Igrejas assim que não ligavam pra você como pessoa. Então, quando a gente veio pra cá, a gente teve um choque muito grande de tipo assim... aqui realmente há uma comunhão. Sim. Entendeu? O pastor valoriza muito tempo de mesa. E é coisa que nas outras igrejas a gente não via. Entendeu? As pessoas realmente se juntando para fazer alguma coisa para Sim. se juntar mesmo, para interagir. Tá muito bom. Passou o tempo voando, mano. Pra mim, tipo, tinha 15 Fazia só 20 ainda, minutos, né? Muito bom. Foi muito bom ter vocês na igreja. Muito bom ver como Deus tem agido na vida de vocês também. Ver o crescimento do Vini, ver o crescimento da Dé também. A gente fica muito feliz de contar com vocês. O Vini chegou no tempo certo porque o nosso antigo guitarrista ele acabou tendo alguns problemas de saúde e faz falta, né? E ver o Vini sendo usado por Deus, vendo a Dé aí cantando. Logo ele tá voltando, se Deus quiser. Amém. Ver a Dé cantando em cantata tem sido muito bom. Vocês fazem parte desse renovo, do que Deus tem feito para nossa igreja. Para você que esteve assistindo, foi um episódio muito bom. A gente viu a história dos dois. Muito importante para você, jovem, não pensar em namorar cedo agora. Foca em outras coisas, foca em estudar e conseguir o melhor. Você nem tem maturidade para isso, eu falo por experiência própria. Muito bom também ter a participação da minha noiva. A gente tá no terceiro episódio, o próximo já tá finalizando. O próximo já está finalizando. Então, não perde tempo. Se você não assistiu os anteriores, vai estar no nosso canal. É só acessar. Curte, comenta aí. Se Deus falou alguma coisa no seu coração, compartilha. Isso é muito importante. E siga-nos nas nossas redes sociais. Abração do Ded e até a próxima.